partir do verso 39. E a palavra do Senhor nos diz assim: disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o rosto envolto no lenço. E disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Marta, a Maria, e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Pai querido, nós te louvamos por aquilo que nós já temos visto e ouvido de Ti. Nós já te louvamos, ó Deus, pelos Teus milagres, pelas Tuas maravilhas, pelos testemunhos, ó Deus, que têm honrado o Teu nome. E pedimos, ó Deus, que o Senhor possa completar a Tua bênção nesta noite através da Tua palavra, em nome de Jesus. Irmãos, podem sentar. Queridos, essa palavra de Lázaro, ela é maravilhosa, mas é como eu sempre digo, a gente já sabe o final da história. Ela é uma palavra que tem spoiler, mas quando a gente não sabe o final da história, não é tão feliz assim, né? Quando a gente começa uma história e ela começa com um problema, nem sempre nós temos tanta fé assim, nem sempre nós estamos tão em paz assim, porque a gente não sabe o final dela. Nós ouvimos um testemunho aqui já com um final feliz. E a história de Lázaro, nós também sabemos que tem um final feliz. Mas será que a história que você está vivendo hoje, você sabe qual é o final dela? Não sabe. Mas as histórias que nós temos na Bíblia são histórias que o Senhor deixou para nós, para nos trazer esperança. Porque se nós declaramos que servimos um Deus que é onisciente, onipotente e onipresente, nós declaramos esses atributos sobre a nossa vida. Nós declaramos que servimos um Deus que sabe o que nós estamos vivendo, que está conosco em qualquer lugar, em qualquer momento da nossa vida e que tem todo o poder. O livro de João, ele é um livro maravilhoso. Ele é um livro que apresenta encontros de Jesus. E quando Jesus encontra as pessoas, a vida dessas pessoas muda. A última vez que eu preguei aqui, eu preguei sobre Jesus se encontrando com a mulher de Samaria. A vida daquela mulher muda, a vida daquela cidade muda. João não tem preocupação de ficar contando muitos milagres, mas ele tem preocupação de contar que toda vez que Jesus passa por algum lugar, a história de alguém muda e aquele lugar muda. João não conta muitos milagres, ele conta pouca coisa, mas ele faz questão de mostrar o amor de Jesus. E nós amamos Jesus, mas Jesus nos amou primeiro. João está sempre mostrando isso, o grande amor de Jesus por nós. E essa história também é uma história de amor, porque a Bíblia relata outros momentos deste relacionamento de Jesus com essa família. E quando eles procuram Jesus, quando a gente começa lá no 11, logo no início do 11, a história conta que quando eles vão procurar Jesus, que eles mandam dizer a Jesus que Lázaro não estava bem, lá no verso 3, o recado que chega para Jesus é o seguinte: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. João, quando fala dele, ele fala o discípulo amado. O amor de Jesus, ele era tão visível que as pessoas se sentiam amadas por Jesus.
Nós precisamos ter essa sensação, esse sentimento. Porque quando nós estamos em luta, em luto, em desafios, em problemas, o que nos sustenta é esse amor. É entender que independente do que eu estou vivendo, esse amor vai me sustentar. Esse amor vai me direcionar. Esse amor vai me manter de pé, vai me dar esperança, vai me dar fé. Aleluia. Elas sabiam, as irmãs de Lázaro sabiam. Lázaro, mesmo doente, enfermo, sabia: aquele que me ama, aquele que nos ama, aquele que tu amas está enfermo. E Jesus, mesmo parecendo que estava atrasado, ele não vai socorrer aquele a quem ele amava. E a gente vai ver no decorrer da palavra que ele amava Marta, amava Maria e amava Lázaro. 3 pessoas com características totalmente distintas, mas Jesus amava os 3. E Jesus, ele agia com propósitos. Ele se movia por propósitos. Jesus não se movia por emoção. Jesus não se movia por aquilo que dava na cabeça dele. Quando eu preguei sobre a mulher de Samaria, no verso 4, eu disse para a igreja o seguinte: e era-lhe necessário passar por Samaria. Havia uma necessidade. E aquele versículo 4 muda toda a história de Samaria, muda toda a história de uma mulher, muda toda a história de um povo, porque era necessário que aquilo acontecesse. Jesus foi para aquele lugar por um propósito. E era necessário que Jesus esperasse a morte de Lázaro. Lázaro era amigo de Jesus. Lázaro tinha relacionamento com Jesus. A Bíblia mostra episódios de Lázaro à mesa com Jesus. Lázaro não era um qualquer. E Jesus permite que Lázaro morra. Jesus permite que Marta e Maria, pessoas que eram amadas por Jesus, passem pela dor do luto. Porque havia um propósito para isso. E sabe o que nós aprendemos com isso, irmãos? É que mesmo sendo amados por Jesus, mesmo tendo Jesus como nosso amigo, nós vamos passar por lutas, nós vamos passar por luto, nós vamos enfrentar desafios, nós vamos ser confrontados, mas nós não vamos passar por isso sozinhos. Eu sempre digo para mim e digo para a igreja, nós temos o Salmo 91 que nos diz o seguinte: o Senhor dá ordem aos teus anjos ao nosso respeito. Por mais que nós achamos que nós estamos sozinhos, nós nunca estamos sozinhos. Por mais que nós achemos que o Senhor nos abandonou ou que o Senhor está em silêncio, nós tentamos agora. Parece que está em silêncio. O Senhor está trabalhando, porque o tempo do Senhor é diferente do nosso tempo. Irmãos, pensem comigo. Se Jesus vai imediatamente ao encontro de Lázaro, qual era a história que nós íamos contar hoje? E então, chegou um recado para Jesus, de que Lázaro estava enfermo, e Jesus foi lá e curou o quê? A enfermidade de Lázaro. Mais uma cura. Jesus já tinha curado o cego, paralítico, enfermo. Mas não é essa história que se conta. A história é que Jesus curou um homem que estava morto há 4 dias. E de acordo com a cultura judaica, só considerava morto depois de 3 dias. Porque até 2 dias nem era considerado ressurreição. Porque uma pessoa podia ter uma parada biológica e voltar em 2 dias. A partir de 3 dias era considerado morte. Então era necessário que ele estivesse morto 4 dias, para que aquilo fosse reconhecido como uma ressurreição. O filho da viúva de Naim deveria estar morto há quase 2 dias, porque o velório estava acontecendo e ele estava indo para ser enterrado. Então, mesmo sendo uma ressurreição, mas entendendo que era uma ressurreição, não sei como aquilo foi levado pelo povo. A filha de Jairo tinha acabado de morrer. Também não houve tanta repercussão. Mas a ressurreição de Lázaro foi a ressurreição. Jesus foi morto logo após a ressurreição de Lázaro. Tamanha foi a repercussão daquilo ali. E nós vimos que Lázaro
era um amigo chegado de Jesus. Tem alguns episódios dessa família. E é preciso que Lázaro morra para que Jesus chegue naquele lugar, opere um milagre. E o último versículo que eu li para os irmãos diz o seguinte: e muitos creram, dentre os judeus creram, por aquilo que o Senhor Jesus tinha feito. Será que teriam crido em Jesus se Jesus tivesse só curado a enfermidade? Irmãos, aquilo que nós passamos, as nossas lutas, os nossos lutos, os nossos desafios, não é porque nós merecemos, porque na verdade nós não merecemos nada. Tudo aquilo que nós temos é pela graça maravilhosa de Deus. Mas se nós somos amigos de Jesus, Jesus nos usa como testemunho vivo daquilo que Ele faz nas nossas vidas. Quando nós olhamos os testemunhos que nós ouvimos hoje, nós somos usados para curar pessoas dentro daquilo que nós somos feridos. Porque as pessoas vão olhar para a nossa ferida cicatrizada e vão olhar e vão dizer: gente, se ela conseguiu, eu também consigo. De onde você tirou força para enfrentar esse problema? Eu tirei de Jesus, então eu também quero esse Jesus. Como você conseguiu passar por isso e você não caiu? Eu não caí porque Jesus me sustentou. Eu também quero esse Jesus. Você vai ministrar pessoas sobre aquilo que você foi ferido e você foi curado. Aonde você foi curado é aonde Deus vai te usar para curar outras pessoas. Esse é o seu ministério. Glória a Deus. Vocês acham que qual foi a maior experiência de Lázaro? E Lázaro está aí para contar a história? Não. Lázaro passou. Mas enquanto ele esteve vivo, a maior experiência de Lázaro foi a ressurreição. Lázaro viu coisas esses 4 dias que a gente não sabe. Só ele viu. E só ele ministrou para pessoas coisas que mais ninguém pôde ministrar. E a história nos conta de um problema sem esperança. Porque por mais que Marta e Maria confiassem em Jesus, por mais que Marta e Maria soubessem do poder de Jesus, elas não sabiam que o irmão delas ia ser ressuscitado. A palavra de Deus é muito clara. As pessoas hoje já não falam mais tanto, mas por muitos anos eu ouvi falar que Marta era a personagem ruim da história, que Maria escolheu a boa parte naquele momento, mas Marta era a pessoa que estava servindo. Talvez ela pudesse ter parado um pouquinho para ouvir mais de Jesus, sim, mas de alguma forma Marta também ouviu, porque ela sabia as palavras que ela deveria dizer para Jesus. O que Marta diz quando Jesus chega? Maria estava ali, continuou dentro da casa. Mas quando Marta sabe que Jesus chega, ela corre até ele e ela diz para ele: mestre, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela sabia quem era Jesus. Ela sabia quem era o amigo dela. Ela confiava, ela sabia do poder de Jesus. E quando ela começa essa conversa com Jesus, Jesus diz para ela que ele ia ressuscitar. Ele diz o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E a palavra dela é: eu sei que meu irmão vai ressuscitar. Ela sabia que no final dos tempos ele ia ressuscitar. Ela não entendeu que isso seria para aquele momento. Alguém que caminhava com Jesus, alguém que tinha uma experiência com Jesus. E muitas vezes, irmãos, nós não entendemos o projeto de Deus porque nós não temos spoiler para a nossa vida. Às vezes nós damos uma palavra de graça para quem vem contar um problema para nós, mas nós não temos uma palavra de graça para o nosso problema. Nós confiamos em Jesus, nós sabemos que Jesus tem poder, nós sabemos que Ele pode operar, mas nós falamos igual aquele homem quando Jesus falou para ele: você tem fé? Ele tem, mas ajuda na minha fé. Nós temos muita coisa para falar para o outro, mas às vezes não temos para falar para nós. E o Senhor ali dá uma palavra de graça para ela e manda chamar Maria. E observa que Maria diz a mesma coisa que Marta: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Essa é a conversa delas.
Elas confiavam nesse Jesus. E eu entendo, apesar de não estar escrito aqui, que o fato de Jesus ter chegado ali, isso confortou o coração daquelas mulheres. Porque aquelas mulheres naquele momento, irmãos, a vida delas acabou. Porque na cultura judaica, uma mulher era sustentada por um homem. Aquelas mulheres não tinham pai, aquelas mulheres não tinham marido, e aquelas mulheres não tinham filho. A única forma daquelas mulheres serem sustentadas era pelo irmão. Aquelas mulheres acabaram de perder tudo. Mas de alguma forma, a presença de Jesus, num momento total de desesperança, trouxe algum refrigério para o coração delas. O nosso amigo chegou. Aquele que ama a minha alma está aqui. Ele não vai ressuscitar o nosso irmão, mas ele está aqui. Alguma coisa ele vai fazer por nós. Algum pinguinho de esperança chegou no coração delas. E algo interessante acontece na história, e é o menor versículo da Bíblia. O texto diz que Jesus chorou, no verso 35. E vocês conseguem imaginar por que Jesus chorou? Vocês já viram isso? Por que Jesus chorou? É algo difícil da gente entender. Jesus sabia que Lázaro ia ser ressuscitado? Sabia. A comunicação com o Pai era direta. Ele não precisava que ninguém dissesse para ele: é isso que te digo. Ele falava direto com o Pai. Ele sabia. Mas o sofrimento daquelas duas irmãs que ele amava tanto tocou profundamente a Jesus. E ele chora por empatia, que é uma palavra linda que se fala tanto hoje e quase ninguém tem. Mas foi isso que tocou Jesus. Olhar para aquelas mulheres e ver a sensação, a desesperança daquelas mulheres. Ele sabia que Lázaro ia ressuscitar. E ver o quanto a dor daquelas mulheres tocou Jesus. E Jesus chora. E isso é muito lindo, porque Jesus se compadece da nossa dor, mesmo que ele fique em silêncio por um tempo. Porque a gente fala que a vontade de Deus é o quê? A igreja sabe. Boa, perfeita e agradável. Mas a gente espera que quando Jesus nos responda, ele diga sim. Mas quando Jesus diz não, ela é boa, perfeita e agradável. E quando Jesus não responde, também é boa, perfeita e agradável. Porque é o que nós declaramos. Então, quando Jesus não foi na hora que elas chamaram, a resposta dele, ou a não resposta dele, ou a não ida dele, também foi boa, perfeita e agradável. Porque tinha um propósito. E naquele momento, as coisas começam a acontecer mesmo sem elas entenderem. E Jesus vira e diz: eu sou a ressurreição da vida. Irmãos, o livro de João aparece 7 vezes a palavra eu sou. A primeira vez que aparece a palavra eu sou é quando Deus se revela a Moisés. E ele diz para Moisés o seguinte: você vai chegar a Faraó. Mas como é que eu vou dizer para Faraó? Era tanto Deus no Egito, Deus dando cabeçada, né? Deus com letra minúscula, Deus que não fazia nada. Você vai dizer para Faraó: eu sou. Porque o eu sou ia guiar Moisés, o eu sou ia cuidar de Moisés, o eu sou ia ser o que Moisés precisava para libertar o povo. E João fala isso. Jesus diz em João: eu sou o pão da vida. Jesus é aquele que provê aquilo que você precisa. O pão da vida, ele provê as suas necessidades. Qual necessidade você tem colocado diante do Senhor? Se você tem colocado alguma necessidade do Senhor, você pode crer que Ele vai prover, porque isso foi dito. Então você tem hoje um eu sou, o pão da vida, que está provendo a sua necessidade. Amém. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Então você não anda em trevas. As trevas não alcançam a tua vida, porque Ele é a luz do
Ele direciona a tua vida. Você só não tem direção se você não quiser, porque você tem um eu sou que guia a tua vida, que guia os teus caminhos. Jesus diz: eu sou a porta. É o lugar por onde você entra. É o lugar onde você tem proteção. É o lugar onde você tem cuidado. Ele é a porta. Ele diz: eu sou o bom pastor. O que você está precisando? Você está se sentindo sozinho? Ele é o bom pastor. Você está ajoelhando para orar e está se sentindo solitário? Ele é o bom pastor. Vocês têm um bom pastor aqui também, tá? Mas ele é o bom pastor. Ele é aquele que vai com você para sua casa. Ele é aquele que vai com você para o teu trabalho. Ele é aquele que vai com você para o hospital. Ele é aquele que vai com você para um luto, para um cemitério. Ele é aquele que vai com você aonde talvez o pastor Joanes não possa ir. Mas Jesus é o bom pastor que vai aonde outras pessoas não vão com você. Ele sempre vai com você. Ele é o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. O que você acha que morreu na tua vida? Ou o que você acha que está cheirando mal, como Marta disse? Está cheirando mal. Se não morreu, está morrendo. Ele é a ressurreição e a vida. Agora, irmão, se você não crê nisso, nada do que eu estou falando aqui vai adiantar. Você precisa crer que hoje o Senhor está ressuscitando sonhos, que nesta noite o Senhor está ressuscitando aquilo que você tem colocado diante dele, porque ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. É isso que Jesus disse, não sou eu que estou dizendo, eu só estou transmitindo a mensagem. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho, verdade. Se eu conheço a verdade, ninguém me engana, ninguém me passa a perna. Vida, vida é contrário de morte. Podem estar querendo trazer morte para a tua vida, mas Ele é a vida. E se eu estou nele, eu tenho vida, e vida em abundância. Aleluia. E Ele disse: eu sou a videira verdadeira. E Jesus fala isso para elas: eu sou a ressurreição e a vida. E quando ele diz para Marta para tirar a pedra, que foi o texto que eu li com vocês, Marta disse isso: já cheira mal. Quantos momentos da nossa vida o desânimo, a desesperança e o próprio diabo diz isso pra gente? Já cheira mal, hein? Só não tem jeito não. Quantas vezes as vozes do inferno falam isso na nossa cabeça? Você escuta uma palavra no domingo de esperança, uma palavra que te levanta, você sai daqui e fala: nossa, essa semana vai ser diferente. Aí na segunda-feira começa o problema, começa a luta, começa a dificuldade. Aí vem aquela voz: tá cheirando mal, desce quieto, tem jeito não. Aquilo ali foi só uma emoção, não foi uma emoção. O que é falado na casa de Deus é da parte de Deus. Isso aqui, a Bíblia, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Isso aqui é a boca de Deus, de Gênesis, Apocalipse. Eu não estou dizendo o eis que te digo, porque a palavra de Deus é o eis que te digo de Deus. Então não esqueça isso aqui. Não deixa o tá cheirando mal te tirar daquilo do eu sou tem falado com a tua vida. Então quando disserem para você, ou quando você ouvir, ou quando o teu coração, quando as tuas emoções disserem para você: já cheira mal, você vai lembrar do eu sou a ressurreição e a vida. E você vai ouvir Jesus dizer para você: pegue o teu nome, e você vai lembrar: sai para fora. Amém, aleluia. Você vai dizer isso na sua mente. Eu vou dizer o meu nome: Andréia, sai para fora. Tira a pedra e sai para fora. Declare isso sobre a tua vida, porque o eu sou a ressurreição e a
minha vida está esta noite aqui, dizendo para você: tira a pedra. Isso é o teu serviço, isso é a sua função. Tira a pedra. Mas o eu sou, a ressurreição e a vida está te dizendo: sai para fora. E Ele está dizendo o teu nome. Porque, irmãos, se Ele fala só sai para fora, ia sair muito morto dali. Mas Ele direciona Lázaro. E hoje Ele está direcionando a tua vida, porque você tinha muito lugar para ir, mas você não tinha para quem ir. Aleluia. A gente só tem Jesus para ir. O lugar a gente tem um monte. Tem um monte de lugar para a gente ir. Eu tinha um monte de lugar para ir. Eu tinha até a minha casa para ir. Mas para quem ir, eu só tenho Jesus para ir. Eu só tenho Ele para dizer para mim: tirai a pedra e sai para fora. E a glória de Deus se manifesta. Porque quando os discípulos ficam na dúvida se Jesus devia sair dali porque era perigoso, Jesus disse lá no verso 4: esta enfermidade é para a glória de Deus. Aquilo que parecia uma tragédia se transformou em testemunho. Aleluia. Aquilo que muita gente falou que não tinha jeito, que foram lá fazer o quê? Foram lá chorar, foram lá bater nas costas de Marta e Maria e falou: que pena que eu estou de vocês. Tem nada para fazer, não vou ajudar vocês financeiramente, só vim aqui falar que pena, tadinha de vocês. Mas quem podia fazer alguma coisa, chegou no tempo certo e fez o que tinha que ser feito. Então quem pode fazer alguma coisa pela tua vida está aqui hoje, e está fazendo alguma coisa pela tua vida. Aleluia. Irmãos, para encerrar, que a gente ainda tem ceia, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Então confie nisso. Acredite no tempo dele. Confie no tempo dele. Espere no tempo dele. Espere a resposta dele. O Senhor nunca nos deixa na mão. O Senhor nunca nos decepciona. Porque nós somos resgatados por Ele. Porque Ele nos amou primeiro. Aleluia. Quanto maior o problema, maior o milagre. Não tem como um cego ver se ele não for cego. Não tem como um paralítico andar se ele não for paralítico. Não tem como acontecer um milagre se não aconteceu um problema antes do milagre. Recebeu um milagre. Recebeu um milagre de quê? Não tinha problema nenhum, não. Não acontece. Tem que acontecer um problema para ter uma vitória. Então, se você está tendo um problema, você vai ter uma vitória. Essa é a ordem natural das coisas. O eu sou está aqui. Recebe essa bênção, segura essa bênção sobre a tua vida. Glória a Deus. Tira a pedra e sai para fora. Ouça Jesus te chamar. Sai para fora. O fim sempre é o melhor que o começo, porque é Jesus que põe um ponto final naquilo que você está vivendo. Quem anda com Jesus está sempre livre. Qual foi a palavra de Jesus? Desatai-o e deixai-o ir. E depois a gente vai ver Lázaro onde? Na mesa. Depois a gente vai ver Maria fazendo o quê? Ungindo os pés de Jesus. Irmãos, não se ungia pés naquela época, pés se lavava. Olha, era muito caro, olha, era para colocar na cabeça. Mas a gratidão, a adoração de Maria foi tamanha que ela gastou o óleo dos pés de Jesus. E Lázaro estava onde? Na mesa, adorando o Senhor, vivendo o melhor que ele podia viver com Jesus. E o inesperado pode acontecer a qualquer momento. Ele estava morto, mas ainda era amigo de Jesus. E Lázaro sai do túmulo para a mesa. Eu não sei em que lugar você está hoje, mas agora nós vamos ter um momento de mesa, porque a ceia, ela é um momento de nós compartilharmos, ela é um momento de memorial, é um momento de nós lembrarmos da morte e ressurreição de Jesus, é um momento de nós lembrarmos que o Senhor vai ressuscitar aquilo que você acha que está morto na tua vida. Que Deus abençoe. Amém.